Seja bem-vindo ao canal Bíblia na Voz. Para receber nossos vídeos, faça sua inscrição e ative o sininho. Ajude com seu like para que a palavra chegue a mais pessoas. Espero que goste do vídeo e deixe seu comentário. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Várias pessoas se deram ao trabalho de relatar por escrito os fatos extraordinários que se passaram entre nós, que eram ao mesmo tempo o cumprimento de profecias das Escrituras. Elas basearam seus relatos em testemunhas oculares que dedicaram a própria vida à palavra. Investiguei cuidadosamente esses relatos, inteirando-me da história desde o princípio, e decidi escrever tudo ao Senhor, honrado Teófilo, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da confiabilidade de tudo o que lhe foi ensinado. Durante o governo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote foi designado para servir no grupo de Abias. Seu nome era Zacarias, e sua mulher era descendente de Arão. O nome dela era Isabel. O casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração aos mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. Entretanto, não tinham filhos, porque Isabel não engravidava, e agora eles já eram idosos. Aconteceu que Zacarias estava cumprindo seus deveres sacerdotais na presença de Deus no turno que lhe correspondia, quando chegou sua vez de entrar no santuário e queimar incenso. O povo estava reunido e orava do lado de fora do templo na hora da oferta do incenso. De repente, um anjo de Deus apareceu do lado direito do altar. Zacarias ficou paralisado de medo, mas o anjo o tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria. Não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. Ele não poderá beber vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo desde o momento em que sair do ventre materno. Ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta para Deus. Cheio de poder como Elias, ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. Zacarias disse ao anjo: Como posso acreditar nisso? Já estou velho e minha esposa também é uma mulher de idade. Mas o anjo respondeu: Sou Gabriel e vivo na presença de Deus. Fui enviado especialmente para trazer esta boa notícia. Mas por não ter acreditado, você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho. Tudo irá acontecer exatamente no tempo certo, no tempo de Deus. Enquanto isso, o povo que esperava por Zacarias já estava preocupado e se perguntava por que tanta demora no santuário. Mas quando saiu, Zacarias não conseguiu falar. Então todos entenderam que ele tivera uma visão. Como não conseguia falar nada, teve de usar gestos e sinais para se comunicar. Depois de encerrar seu turno, Zacarias voltou para casa. Não muito tempo depois disso, Isabel engravidou. E durante 5 meses ela nem saía de casa, curtindo a gravidez. Ficava sempre pensando: Como pode o Senhor ter me abençoado tanto? Ele olhou para mim. Não serei mais humilhada. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidadezinha de Nazaré, na Galiléia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar, o anjo disse a ela: Alegre-se, como você foi agraciada. Agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está com você. Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo. Mas ele a tranquilizou.
Maria, não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa. Você vai engravidar, dará à luz um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Mas como, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que sua prima Isabel engravidou apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril e agora está no 6º mês de gravidez. Como você pode ver, para Deus, nada é impossível. Já sem se conter, Maria exclamou: Agora tudo está claro. Sou serva do Senhor. Quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo conforme todas estas palavras. Então o anjo a deixou. Sem perder tempo, Maria tratou logo de se arrumar e viajou para uma cidade da região montanhosa de Judá. Ali foi à casa de Zacarias. Assim que entrou, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela. Cheia do Espírito Santo, começou a cantar: A bendita entre as mulheres está ao meu lado, e o bebê em seu ventre é igualmente abençoado. E por que seria eu tão abençoada? É a mãe do meu Senhor que visita inesperada. Quando as palavras da sua saudação me chegaram aos ouvidos e ao coração, o bebê em meu ventre agitou-se de exultação. Que felicidade a sua! Você creu no que Deus faria. Sabia que cada palavra se realizaria. Então Maria irrompeu em louvor. Meu coração extravasa em louvor a Ti, ó Senhor. Quero dançar ao som da canção do meu Salvador. Deus decidiu olhar para mim. E vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. O que Deus me fez nunca será esquecido. O Deus cujo nome é santo, para sempre engrandecido. Suas misericórdias sempre se renovam sobre aqueles que de coração o adoram. Ele estendeu o braço e mostrou que é poderoso. Dispersou todo o arrogante e todo o orgulhoso. Derrubou do trono os tiranos assoberbados e exaltou os simples e humilhados. Aos pobres e famintos deu um banquete extravagante. Ficaram a ver navios os ricos arrogantes. Voltou a abraçar Israel, seu filho escolhido. Por sua eterna misericórdia, sentiu-se compelido. Cumpriu-se a sua promessa, está consumada, firmada com Abraão, agora manifestada. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Ao completar o período de sua gravidez, Isabel deu à luz um filho. Vendo que Deus fora misericordioso com ela, seus vizinhos e parentes vieram celebrar o acontecimento. 8 dias depois, dia da circuncisão do menino, queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. A mãe, porém, interferiu. Não, ele vai se chamar João. Mas ninguém na sua família tem esse nome. Estranharam. Por meio de gestos e sinais, consultaram Zacarias para saber que nome ele queria dar ao menino. Zacarias escreveu numa tábua: o nome dele será João. A escolha surpreendeu a todos, e não foi a única surpresa. Zacarias recuperou a fala. Tudo voltou ao normal, e ele começou a falar, louvando a Deus. Um temor profundo e reverente tomou conta de todos. E em toda aquela parte das montanhas da Judéia, não se falava em outra coisa. Todos os que ouviam a história ficavam pensando:
O que esse menino vai ser? Sem dúvida, a mão de Deus está com ele. Então, cheio do Espírito Santo, Zacarias profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel seja bendito, pois ele libertou seu povo aflito. A nós manifestou o poder de sua salvação, na linhagem de Davi que o servia de coração. Tal como há muito havia prometido, pela pregação dos seus profetas ungidos, libertação nos concedeu de todo inimigo fatal. E daqueles que nos dispensavam ódio mortal, misericórdia trouxe aos nossos pais amados, pois se lembrou do que prometera no passado. O que jurou a Abraão, nosso antepassado, das mãos do inimigo seríamos resgatados, para que livres do medo o adoremos de verdade e na sua presença vivamos em santidade. E você, profeta do Altíssimo, meu filho amado, o caminho do Senhor deixará preparado. Por ele o presente da salvação ao povo será dado. Os seus pecados agora serão perdoados. Pela imensa misericórdia do Senhor, sobre nós nascerá o sol do seu amor, que brilhará sobre os que vivem em trevas e em negridão, assentados na sombra da morte, em total escuridão. Por ele, nossos passos serão guiados. Pelo caminho da paz seremos levados. O menino crescia, era saudável e cheio de vida. Morou no deserto até o dia em que se apresentou como profeta em Israel. Lucas, capítulo 2. Naquele tempo, César Augusto ordenou o recenseamento de todo o império. Esse foi o primeiro recenseamento do período em que Quirino era governador da Síria. Cada habitante do império teve de viajar até sua cidade natal para se cadastrar. Por essa razão, José saiu de Nazaré, na Galiléia, e foi a Belém, na Judéia, a cidade de Davi. Como descendente do rei Davi, ele precisava comparecer em Belém. Maria, sua noiva, que estava grávida, o acompanhou. Enquanto estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz, quando nasceu o tão esperado primeiro filho. Com todo cuidado, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Com tanta gente na cidade, não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores de ovelhas na vizinhança que se revezavam em turnos para tomar conta delas durante a noite. De repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles, e a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo os tranquilizou. Não tenham medo. Eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Senhor. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente, junto ao anjo surgiu um imenso coro angelical, cantando louvores a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agradam. Enquanto o coral de anjos se recolhia ao céu, os pastores disseram eufóricos: Vamos logo a Belém para ver o que Deus nos revelou. Eles saíram correndo e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Foi ver para crer. E eles saíram contando a todos o que os anjos disseram a respeito do menino. Todo mundo ficou impressionado e estarrecido. E atenta, Maria guardava no coração tudo o que acontecia. Os pastores voltaram ao trabalho, louvando a Deus pelas maravilhas que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu exatamente como lhes fora dito. Em seu 8º dia de vida, o dia da circuncisão, o bebê recebeu o nome dado pelo anjo antes do nascimento: Jesus. Quando se completaram os dias estabelecidos por Moisés para a purificação,
Seus pais levaram-no a Jerusalém para consagrá-lo a Deus, como ordenado na lei de Deus. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado a Deus. Deveriam também sacrificar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, outra prescrição da lei. Naquele tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Alma bondosa, vivia em oração, na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Em comunhão com o Espírito Santo, este lhe revelou que ele veria o Messias antes de morrer. Guiado pelo Espírito, entrou no templo naquele dia. Quando os pais do bebê Jesus chegaram para cumprir os rituais da lei, Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus. Deus soberano, agora teu servo já pode ser despedido. Vou-me em paz, pois tuas promessas tens cumprido. Com meus olhos vi tua salvação, e todos contemplaram a sua manifestação. Uma luz para as outras nações, para que Deus seja revelado. Uma glória para Israel, teu povo amado. O pai e a mãe de Jesus ficaram calados, surpresos com as palavras do ancião. Então Simeão os abençoou e disse a Maria: Este menino marcará para muitos fracasso cruel, mas para tantos outros grande recuperação em Israel. Ele será mal compreendido e alvo de muita contradição. E no seu caso, a dor de uma espada lhe atravessará o coração. Mas a rejeição revelará quem possui integridade. Deus mostrará quem de fato está do lado da verdade. Ana, a profetisa, também estava ali. Era filha de um homem chamado Fanuel, da tribo de Azer, e já estava bem idosa. Ela estivera casada há 7 anos, ficara viúva e contava agora com 84 anos. Nunca deixava a área do templo, adorando noite e dia com jejum e oração. Na hora em que Simeão estava orando, ela apareceu e rompeu num hino de louvor a Deus e entregou uma mensagem a respeito da criança, dirigida a todos os que aguardavam com expectativa a libertação de Jerusalém. Depois de fazer tudo o que era requerido na lei, o casal voltou para Galiléia, para a cidade deles, Nazaré. Ali o menino cresceu com saúde e sabedoria. A graça de Deus repousava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus viajavam para Jerusalém a fim de participar da festa da Páscoa. Quando o menino estava com 12 anos, fizeram a peregrinação de costume. Ao terminar a festa, eles tomaram o caminho de casa e o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Mas seus pais não perceberam. Pensando que ele estava em algum lugar com os outros peregrinos, viajaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas foi em vão. Por isso voltaram a Jerusalém para ver se o encontravam. No dia seguinte, eles o encontraram no templo, assentado entre os líderes religiosos, ouvindo-os e fazendo perguntas. Os mestres estavam deslumbrados com ele e impressionados com as suas respostas precisas. Mas José e Maria ficaram preocupados e aborrecidos. Sua mãe repreendeu-o. Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos desesperados procurando você. Ele disse: Por que estavam procurando por mim? Não sabiam que eu tinha de estar aqui, tratando dos assuntos do meu pai? Mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então Jesus voltou para Nazaré com eles. Era um filho obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração, enquanto Jesus crescia, com saúde e sabedoria, abençoado por Deus e pelos homens. Lucas, capítulo 3. No 15º ano do governo de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era rei da Galiléia, seu irmão Filipe da Itureia e de Traconites, e Lisânias de Abilene.
Quando Anás e Caifás eram principais sacerdotes, João, filho de Zacarias, que vivia no deserto, recebeu uma mensagem da parte de Deus. Ele saiu percorrendo a terra ao redor do rio Jordão, pregando um batismo de mudança de vida para perdão de pecados, como descrito nas palavras de Isaías, o profeta. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. Toda estrada esburacada será consertada. Todo obstáculo será eliminado. Os desvios serão alinhados. Todas as estradas de terra serão pavimentadas. Todos estarão lá para ver o desfile da salvação de Deus. Multidões vieram à procura do batismo, apenas porque parecia ter virado moda. E João esbravejou: "Raça de serpentes! O que pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos. Mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos. Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo." A multidão lhe perguntou: "O que devemos fazer então?" "Quem tiver 2 mudas de roupa, dê uma para alguém," ele disse, "e façam o mesmo com a comida." Alguns cobradores de impostos também queriam ser batizados e perguntaram: "Mestre, o que devemos fazer?" Ele respondeu: "Nada de extorsão. Cobrem apenas o que a lei exige." A pergunta dos soldados foi: "E nós? O que devemos fazer?" Ele respondeu: "Nada de violência nem de chantagens. E estejam satisfeitos com o salário de vocês." O povo então começou a prestar mais atenção ao pregador. Eles se perguntavam: "Será que João é o Messias?" João não deu resposta às indagações deles. "Eu batizo vocês aqui no rio. O protagonista desse drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com um lixo para ser queimado." João ainda disse ao povo muitas outras palavras de encorajamento. Era a mensagem. O rei Herodes, porém, não aceitava a censura de João ao seu adultério com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Assim aumentou sua longa lista de maldades com este desatino. Mandou prender João Batista. Depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. Com o Espírito, ouviu-se uma voz: "Você é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida." Jesus iniciou sua vida pública com cerca de 30 anos de idade. Era filho, de acordo com a compreensão pública, de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate,
filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Éber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarede, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas, capítulo 4. Cheio do Espírito Santo, Jesus deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele ficou sozinho e passou por uma prova. Foi testado pelo diabo. Não comeu nada todo esse tempo e, por fim, teve muita fome. Percebendo que ele estava com fome, o diabo aplicou a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para viver de verdade. Para a segunda prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra num relance. Então, fez a proposta. Tudo isso é meu. Eu mando em tudo aqui. E posso entregar estes reinos com o seu fascínio a quem eu quiser. Basta que você me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi direta e, mais uma vez, recorreu a Deuteronômio. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Para a terceira prova, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Ele o pôs na parte mais alta do templo e o desafiou. Já que você é o Filho de Deus, pule! Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha ousadia de testar o Senhor seu Deus. Foi o fim da prova. O diabo retirou-se por um tempo, esperando outra oportunidade. Jesus voltou para a Galiléia, cheio do poder no Espírito. E a notícia de seu regresso correu à região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado. Como de costume, foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou a seguinte passagem: O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos os olhares eram para ele. Então ele se pronunciou: Vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Todos os presentes, interessados e curiosos, ficaram surpresos com a declaração. Mas logo alguém lembrou:
Este não é o filho de José, que conhecemos desde novo? Ele respondeu: Suponho que vocês irão agora citar o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua cidade tudo o que nos disseram que fizeste em Cafarnaum. Pois bem, eu vou dizer uma coisa. Nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Não havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, naqueles 3 anos e meio de seca, quando a fome devastou a terra. Mas a única viúva a quem Elias foi enviado estava em Sarepta, em Sidom. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único purificado foi Naamã, o sírio. O argumento deixou todos enfurecidos. Eles o agarraram e o levaram para fora, até o cume de uma montanha situada nos limites da cidade, e queriam jogá-lo lá do alto. Entretanto, ele conseguiu fugir e tratou logo de sair dali. Depois, foi para Cafarnaum, cidade da Galileia. No sábado, passou a ensinar o povo. Eles estavam impressionados com seu ensino direto e claro, transmitido com autoridade. Bem diferente dos discursos recheados de sofismas e citações com os quais estavam acostumados. Na sinagoga, naquele dia, havia um homem perturbado por um espírito maligno. Ele gritou: Ei! O que você quer conosco, Nazareno? Sei o que você pretende. Você é o Santo de Deus e está aqui para nos destruir. Jesus ordenou: Quieto, saia dele. O espírito demoníaco derrubou o homem na frente de todos, mas saiu sem o ferir. O povo ficou espantado. Todos cochichavam entre si: O que está acontecendo aqui? Alguém que com uma palavra faz as coisas acontecerem. Alguém que ordena aos espíritos demoníacos que saiam, e eles saem. Jesus era o assunto da cidade. Jesus deixou a sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a ele que fizesse algo por ela. Aproximando-se dela, ele ordenou à febre que a deixasse. E aconteceu exatamente assim. Antes que eles percebessem, ela estava preparando o jantar para eles. Quando o sol se pôs, todos os que tinham alguém doente ou com algum problema vieram procurá-lo. Ele impôs as mãos sobre todos e os curou. Os demônios saíam gritando: Filho de Deus! Você é o Filho de Deus! Mas ele não permitia que se pronunciassem, porque sabiam que ele era o Messias. No dia seguinte, ele procurou um lugar isolado, mas o povo foi atrás dele. Quando o encontraram, imploraram para que não saísse da região. A resposta foi: Vocês não percebem. Tenho de pregar a mensagem do reino de Deus em outras cidades, porque essa é a obra que Deus me mandou fazer. Nesse meio tempo, continuou a pregar nas sinagogas da Galileia. Lucas, capítulo 5. Certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré, e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco que era de Simão e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas, se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito. Eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, afaste-se de mim. Sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos.
Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então, Jesus disse a Simão: "Não há o que temer. De agora em diante, você vai pescar pessoas." Eles empurraram o barco até a praia, largaram ali as redes e tudo mais e o acompanharam. Certo dia, numa cidade, havia um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: "Mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar." Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: "Quero, fique limpo." A lepra desapareceu na hora. Jesus então lhe ordenou: "Não diga nada a ninguém. Apenas se apresente ao sacerdote para que ele confirme a cura e leve a oferta de gratidão a Deus, ordenada por Moisés pela purificação. Que sua vida purificada e grata, não suas palavras, dê testemunha do que eu fiz." Mas o homem não conseguiu se conter e a notícia se espalhou. Logo uma multidão imensa se ajuntou para ouvir e buscar a cura para as suas doenças. Assim que pôde, Jesus se retirou para um lugar isolado a fim de orar. Certo dia ele estava ensinando e alguns fariseus e líderes religiosos estavam presentes. Gente de quase todas as cidades da Galiléia e da Judéia e até mesmo da distante Jerusalém se reuniu ali. O poder de Deus para curar estava sobre ele. Alguns homens chegaram carregando um paralítico em sua maca. Eles procuravam um meio de entrar na casa e levá-lo até onde Jesus estava. Como não havia jeito de passar pela multidão, eles subiram ao telhado, removeram algumas telhas e o desceram por ali até o meio do povo e diante de Jesus. Impressionado com tanta fé, Jesus disse: "Amigo, eu perdoo os seus pecados." A declaração irritou os líderes religiosos e os fariseus, que cochichavam: "Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados." Sabendo o motivo do alvoroço, Jesus lhes perguntou: "Por que tanto cochicho? O que acham que é mais fácil? Dizer eu perdoo os seus pecados ou levante-se e ande? Pois bem, para que fique claro que sou o Filho do Homem e estou autorizado a fazer uma coisa e outra," voltou-se para o paralítico e ordenou: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." Sem hesitar, o homem levantou-se, pegou sua maca e foi para casa, dando glória a Deus pelo caminho. As pessoas esfregavam os olhos, custando acreditar no que viam, e louvavam a Deus. Atemorizadas diziam: "Nunca vimos nada assim." Depois disso, Jesus saiu, viu um homem chamado Levi, que era cobrador de impostos, e convidou-o: "Venha comigo." Levi levantou-se, deixou tudo e passou a segui-lo. Levi ofereceu a Jesus um grande jantar em sua casa. Parecia que todos os cobradores de impostos e gente de má reputação haviam sido convidados. Os fariseus e os líderes religiosos foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo vocês estão dando, andando com essa gente desonesta e essa ralé? Jesus escutou a crítica e reagiu: "Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos." Eles também questionaram: "Os discípulos de João têm o costume de jejuar e orar. Os discípulos dos fariseus também. Mas vocês vivem comendo e bebendo. Por quê?" Jesus respondeu: "Numa festa de casamento, vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino." Ele continuou: "Ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Também não põe vinho em garrafas rachadas. Digo ainda,
Ninguém que tenha provado um vinho velho da melhor qualidade irá trocá-lo por um vinho novo. Lucas, capítulo 6. Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos colheram algumas espigas, as descascaram e comeram. Alguns fariseus reclamaram: Vocês estão quebrando as regras do sábado. Jesus reagiu: É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Como ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar, que ninguém podia comer, senão os sacerdotes. Jesus acrescentou: O Filho do Homem não é escravo do sábado, é o Senhor dele. No outro sábado, ele ensinava na sinagoga. E estava ali um homem com a mão direita aleijada. Os líderes religiosos e fariseus estavam de olho para ver se ele iria curá-lo, quebrando o sábado. Percebendo a intenção deles, Jesus pediu ao homem da mão aleijada: Fique aqui, onde todos possam vê-lo. Ele obedeceu. Então, ele disse aos presentes: Que atitude é coerente com o sábado? Fazer o bem ou o mal? Ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? Ele os encarou um a um e ordenou ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu. Ela ficou perfeita. Seus críticos ficaram furiosos e começaram a discutir como dar um basta em tudo aquilo. Por essa mesma época ele foi orar na montanha. Ali ficou a noite inteira em oração na presença de Deus. No dia seguinte reuniu seus discípulos e escolheu 12 deles e os designou como apóstolos: Simão, a quem chamou de Pedro; André, irmão dele; Tiago; João; Filipe; Bartolomeu; Mateus; Tomé; Tiago, filho de Alfeu; Simão, chamado Zelote; Judas, filho de Tiago; Judas Iscariotes, que o traiu. Descendo a montanha com um grupo, Jesus parou na planície. Estava rodeado de discípulos e logo foi cercado também por uma multidão imensa, um mundaréu de gente da Judéia, de Jerusalém e até mesmo das cidades litorâneas de Tiro e Sidom. Vieram desejosos de ouvi-lo e de serem curados de suas enfermidades. Todos tentavam tocar nele, e quando dele saía poder, quem nele tocava era curado. Ele começou a falar: Abençoados são vocês, quando nada têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês, quando sentem fome de verdade. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês, que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda alegria. Considerem-se abençoados sempre que forem odiados, agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Mas coitados de vocês, que amam os seus bens materiais, vocês não receberão mais nada. Coitados de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos e com o que têm, vocês passarão necessidade. Coitados de vocês que vivem apenas se divertindo, vocês conhecerão o que é dor de verdade. Coitados de vocês que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade. Lembrem-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados. Não repitam o mesmo erro. A vocês que estão preparados para a verdade, digo o seguinte: amem seus inimigos. Deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração.
Se alguém bater no seu rosto, ofereçam-lhe o outro lado. Se alguém tomar a sua camisa, deem-lhe de presente o melhor casaco. Se alguém aproveitar-se de vocês para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Vivam generosamente. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você, e então faça o mesmo a eles. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Vocês dão apenas esperando algo em troca? Só agem quando há interesse e lucro? O pior dos agiotas age assim. Digo a vocês, amem seus inimigos. Não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestarem. Garanto que nunca irão se arrepender. Assumam sua identidade criada por Deus. Procurem imitá-lo. Vejam como ele se relaciona conosco, como ele é generoso e bondoso, mesmo quando fazemos o mal. Sejam bondosos uns para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade com vocês. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Não pisem nos que estão por baixo. A situação pode se inverter. Tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entreguem a vida, vocês a receberão de volta, e não só isso. O retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Ele citou um provérbio. Pode um cego guiar outro cego? Não caem ambos no buraco? O aluno não ensina ao mestre. O importante é escolher com cuidado aquele que será o seu mestre. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto, e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto. Ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, nem frutos bons de uma árvore doente. O estado do fruto indica o estado da árvore. Lembrem-se de que vida produz vida. O que conta é o que vocês são, não o que dizem e fazem. Isso se comprova por seus atos e palavras. Por que vocês estão sempre dizendo, Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que digo? As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou. Foi construída para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu como um castelo de cartas. Perda total.